Hey people, Gaspidion aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Cartas para Martin. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero lembrá-los que vocês precisam se inscrever no canal e ativar as notificações para receberem todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Principalmente agora que estou na fase TCC, sem uma frequência exata, é melhor ativar o sininho para não perder nada. Cartas para Martin é um livro escrito pela autora Nick Stone, publicado no Brasil pela editora Intrínseca e traduzido pela Thaís Paiva. Aqui nós vamos conhecer a história do Justice, mais conhecido como Jus, e eu vou chamar de Jus mesmo porque eu não sei pronunciar o nome do garoto. Justice. Ah, consegui agora. Justice. 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 Just. O Jus é um adolescente que ainda tá no ensino médio, um garoto muito bom, muito estudioso, que infelizmente vai passar por uma situação muito complicada logo no início do livro. Ao resgatar a ex-namorada barra namorada que está alcoolizada, ele é abordado pela polícia numa abordagem muito abusiva, onde ele é humilhado, algemado, jogado no chão, enfim, uma situação horrível. Depois de passar por tudo isso, ele fica muito triste e revoltado e decide escrever cartas para Martin Luther King, para desabafar e ao mesmo tempo para se propor um desafio. Ele vai tentar ser como Martin Luther King, vai tentar agir como Martin Luther King agiria em determinadas situações. Essa situação de abuso policial que acontece logo no início do livro muda um pouco a mentalidade do Jus, porque por muito tempo ele achou que não fosse ser atingido por esse tipo de coisa, porque afinal de contas ele é estudioso, ele é um bom garoto, então não tem motivos para ser maltratado pela polícia. Mas é aí que ele entende que não tem a ver com comportamento. A nossa cor, infelizmente, já é razão suficiente para esse tipo de atitude. Depois desse episódio específico, ele vai observando as coisas ao seu redor e vai percebendo o racismo ali na relação com os amigos dele. Ele tem um amigo Manning, que é negro também, que estuda nesse colégio junto com ele, mas o círculo de amizade deles é composto por garotos brancos, e esses garotos brancos vão fazendo merda atrás de merda, falando merda atrás de merda durante todo o livro, e a gente vai percebendo como um negro se porta normalmente nesse tipo de situação. Nós temos o Jus, que começa a se revoltar, começa a corrigir, e as pessoas vão agindo como se ele fosse só o chato, né, o cara que vê racismo e tudo, e nós temos o Manny, que às vezes prefere se calar, às vezes prefere ficar na dele, por mais que se incomode, ele acaba não transparecendo tanto o incômodo nessas situações racistas. O livro é escrito em terceira pessoa, apenas as cartas para Martin são em primeira pessoa, afinal de contas, são as cartas do Jus pro Martin, então nesse momento a gente acaba lendo em primeira pessoa, mas a narrativa toda é em terceira. A autora vai contando pra gente o que tá acontecendo. Algumas das cenas mais marcantes são as cenas dos debates que acontecem no colégio, onde alguns assuntos como cota entram à tona e a gente vê ali a opinião do garoto branco que acha que tá perdendo a vaga pro garoto negro, que acha que o garoto negro tem menos capacidade, que não sabe fazer um recorte social e que fala muita bobagem. Nós temos uma outra aluna branca que entende mais de assuntos raciais e quer falar e quer discutir, e em alguns momentos acaba roubando ali o local de fala. Nós temos as pessoas que só assistem e não sabem o que fazer, não sabem como agir nesses momentos. O livro é dividido em duas partes. A primeira decorre a partir dessa abordagem policial e a segunda parte trata de um acontecimento que finaliza a primeira parte. Algo que eu não posso falar porque vai ser um grande spoiler, mas que muda aí o destino de alguns personagens, gera novos conflitos, e pra mim foi a melhor parte do livro, que é onde a autora se aprofunda um pouquinho mais. Bom, antes de dar nota para esse livro, a gente vai discutir agora sobre os pontos positivos e negativos, principalmente sobre os negativos, porque eu acho que quando eu for falar dos positivos, eu vou puxar um gancho para falar da minha história e contar um pouco da minha vivência. Começando com os pontos negativos, para mim o principal deles é: o livro é raso. Eu acho o livro raso principalmente na primeira parte. A partir da segunda eu sinto que a autora se aprofunda. Mas eu vou explicar por quê. Eu acho que o livro é raso porque a autora vai jogando um monte de assunto que é sério, que é importante, mas que não é aprofundado. Eu li esse livro aqui na Spring Read. Eu li, inclusive, esse início que eu tô achando um pouco mais raso, durante sprint de leitura pro Desafio Forest. Tava lá acabou que os meninos do Explorer Books e o Lucas, a gente tava lendo, né, o livro junto com os inscritos da Cá, com os caboqueiros.
E aí, gente, eu tava sentindo falta de um aprofundamento e eu cheguei a citar isso na própria live. Nós temos aqui um determinado momento citando o relacionamento abusivo, mas esse relacionamento dele com essa namorada nem é tão desenvolvido. A gente não consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Consegue identificar, sim, traços de relacionamento abusivo, mas é um relacionamento que fica muito jogado durante a trama, principalmente porque o Just acaba se interessando por uma outra garota aí no decorrer do livro. Além disso, nós temos as cenas dos debates que são marcantes, mas que é uma avalanche de assuntos sérios sendo jogado. Então nós temos cotas raciais, e aí eles vão discutir sobre cotas raciais, a própria violência policial ali no início do livro. E nós temos falas de personagens, falas que são ok, legais e sensatas, mas que ficam muito ali na superficialidade. Era o que eu tava sentindo ao ler esses debates, e isso me incomodou um pouco. Vamos ter blackface, amigos brancos se fantasiando de membro do KKK, coisas assim horríveis, tudo de ruim, tudo de racista que poderia acontecer, acontece aqui nessa primeira parte. E eu sinto falta do aprofundamento. Acho que é interessante para ter o despertar do Just ali, que ele começa a olhar as situações racistas que ele vive, mas eu sinto falta da autora desenvolvendo até mesmo o acontecimento principal aqui do livro, que é a abordagem, né, policial. Ela acaba não sendo o principal, é citada no início, Just vai vivendo outras coisas e acaba que isso não faz parte do enredo como um todo. Tem sua relação, sim, a gente vai ter algumas conexões, mas não foi tão desenvolvido como, por exemplo, o ódio que você semeia, que tem uma situação que envolve ali abuso policial, e a gente sente isso o livro inteiro. É um livro denso, pesado. Nossa, eu fiquei muito mexido com o ódio que você semeia. Cartas para Marte me pegou também, me levou a refletir, me deixou emocionado em alguns momentos, mas ele não é um livro tão profundo. Agora, indo para os pontos positivos, a partir da segunda parte, a gente tem sim um aprofundamento, porque acontece algo muito sério e impactante no final da primeira parte. E na segunda parte, os personagens vão ter que lidar com esse acontecimento. Então tem um amadurecimento da trama, tem um amadurecimento dos personagens, as perspectivas deles vão mudando, alguns posicionamentos são revistos, algumas relações são mais desenvolvidas. Então, a segunda parte me agradou bastante, eu achei bem legal, tiveram discussões interessantes, o Marty acabou também tendo muitos conflitos internos, e isso acabou salvando a experiência do livro pra mim. Bom, dito tudo isso, eu sempre acho que um livro com protagonista preto é importante. Um livro com protagonista preto nunca é só mais um livro, porque eu entendo que alguém pode se identificar, alguém pode se inspirar a partir dessa história aqui. Eu mesmo me identifiquei com Just em muitos momentos, a gente vai falar isso daqui a pouco, mais pra frente no vídeo. Levando em consideração que isso aqui é um contemporâneo, um jovem adulto, e é um livro feito, pensado para jovens, e gente, por favor, vocês podem ler o YA com 99 anos de idade. Se vocês aguentam e estão achando tudo ok, não enjoam, por mim, tudo certo, tá? Eu não tenho nada contra isso. Mas eu só tô afirmando que esses livros são sim pensados para jovens, feito com a linguagem muito jovem, com aqueles assuntos que estão na pauta jovem, descrevendo ali as reações dos personagens de acordo com a maneira que jovens agem e reagem às situações. E é por isso que, levando em consideração o público-alvo desse livro, eu gostei. Eu me coloquei no lugar de um João adolescente, como ele se sentiria lendo essa história aqui. E com certeza eu me identificaria muito com os conflitos do Just, porque eram os mesmos conflitos que eu tinha na adolescência. E o despertar dele foi o despertar que eu tive ali durante a fase adulta. É um livro importante, esses debates que eu disse que são um pouco rasos, não são aprofundados, eles são apresentados de uma maneira inicial, não é também totalmente de qualquer jeito. Isso pode despertar o interesse das pessoas irem mais atrás, terem um primeiro contato, e isso é sempre muito bom. Então, por esse motivo, eu acabo dando 3,5 estrelas. Eu dei 4 estrelas no Scooby, porque eu não consigo dar estrelas quebradas no Goodreads. Mas naquele momento seria 4 estrelas mesmo. Só que agora, refletindo mais sobre a história, depois de um tempinho que eu já li, né, depois do calor do momento, pensando mais sobre o livro em si, eu vejo que 3,5 estrelas é o mais adequado. Não chega a ser um livro 4, 5 estrelas, porque eu
acho que a narrativa poderia ter sido um pouco mais aprofundada, mais desenvolvida. Dava pra ser um livro assim incrível e muito mais impactante. Apesar de ser um livro bom, é um livro que levanta questionamentos interessantes, é um livro que vai fazer com que pessoas negras se identifiquem sim em muitos momentos, é um livro que vai fazer com que pessoas brancas repensem algumas atitudes. Eu senti que a narrativa foi um pouco rasa. Eu não sei se rasa é a palavra, pode parecer algo muito forte, mas não sei, imatura, digamos assim. A autora poderia ter trabalhado muito mais e acabou não trabalhando. Então eu dou 3,5 estrelas, que não é uma nota ruim. Mas quem quiser enxergar como ruim também, não vou ficar aqui me explicando. De qualquer forma, gente, eu não me arrependo de ter lido esse livro. A experiência foi positiva sim. Eu me identifiquei com Just em muitos momentos. E inclusive agora a gente vai bater um papo sobre como e por que eu me identifiquei. Logo no início do livro, na primeira carta que ele escreve para Martin, o Just diz algo nessa carta que, pô, poderia ter sido escrito por mim. Eu vou ler pra vocês. Tudo bem que eu cresci numa área violenta, mas sei que sou uma pessoa boa, Martin. Sempre pensei que se eu me esforçasse muito e fosse um cidadão exemplar, não passaria pelas coisas que os outros negros passam, sabe? É difícil aceitar que eu estava enganado. Essa parte me tocou muito, porque era exatamente assim que eu me sentia. Eu sentia que eu era diferente, eu agia diferente, eu era muito estudioso, eu tinha muitos planos para o futuro. Desde cedo eu penso sobre faculdade, desde sempre eu penso sobre subir na vida com muito esforço, com muito trabalho. Desde sempre eu projeto um futuro de sucesso pra mim. Eu não era um garoto de sair pra rua, eu não era o garoto de aprontar, eu me visto de uma maneira completamente diferente das pessoas do meu bairro, do meu próprio irmão, sabe? O meu irmão, ele acaba refletindo um pouquinho melhor a maneira de ser dos garotos aqui da região, e eu sempre fui muito o oposto disso. Talvez por conta da minha sexualidade também, mas eu achava que por conta de todas essas diferenças, eu era inatingível, que nunca algo ruim poderia acontecer comigo, porque tá na cara que eu sou um cidadão de bem, tá na cara que eu sou um trabalhador, tá na cara que eu sou um estudioso. KKK, beijos. A partir do momento que eu fui crescendo e que eu tive contato com um mundo muito diferente do meu, que foi quando eu entrei na faculdade e comecei a conviver com pessoas que tinham uma realidade de vida muito distante da minha, foi que eu percebi que, João, não é exatamente assim. Eu fui acordando para essas questões raciais, fui percebendo como eu sou julgado na sociedade, como as pessoas me enxergam, como eu não posso ser simplesmente livre em qualquer lugar, como eu corro risco todos os dias, não só por sofrer violência, né, na mão de bandidos, como todo mundo sofre, mas também podendo sofrer violência por parte da polícia. Isso foi um choque, porque depois que você acorda, não tem mais como desligar a chavinha. Então não tem essa mais de ser totalmente despreocupado. Eu sei que eu sou um homem preto e que eu corro risco de ser morto aí fora pelas mãos de um policial e das pessoas simplesmente relevarem o caso, de dizerem que eu sou só mais um bandido e ficar por isso mesmo. Eu não saio de casa sem identidade, eu fiquei desesperada a primeira vez que eu perdi a carteirinha da minha faculdade, porque querendo ou não, é uma prova que eu, né, faço um curso de ensino superior, eu sempre ando com o meu crachá do meu estágio, então eu sempre ando com muitas coisas que possam provar as minhas funções e as coisas que eu ando fazendo fora de casa, porque eu preciso ter um motivo para estar fora de casa, eu sempre penso nisso. Se eu for abordado, o que eu vou dizer? O que eu estava fazendo? Por que eu estava fora de casa? Então eu comecei a ter toda essa preocupação depois que eu cresci e despertei pro racismo que existe na sociedade. Isso sendo um garoto extremamente bom, gente. Eu sou um menino muito tranquilo, do estágio pra casa, do estágio, na verdade era do estágio pra academia, da academia pra faculdade, da faculdade pra casa. Essa é da minha rotina, nem sou de sair tanto. Quando eu saía era pra baladinha, mas eu ficava a madrugada toda lá, voltava pra casa de manhã porque eu precisava pegar ônibus e depois ficava o final de semana descansando em casa. Não sou um menino de dar trabalho, meus pais não tiveram trabalho nenhum comigo. Valorizam isso? Não valorizam. Mas não, o importante é que não tiveram esse trabalho. E ainda assim, eu me preocupo muito com isso. E óbvio que se eu me preocupo comigo, eu me preocupo muito com meu irmão também. Porque o meu irmão, ele é só um garoto comum como qualquer outro aqui da região. Então ele vai pra casa da minha avó de bicicleta. Às vezes ele volta bem tarde da noite, isso me preocupa muito. Ele joga bola com os amigos. E eu fico pensando, meu Deus, se ele voltar 10 horas da noite de bicicleta e separado por um policial, qual vai ser a justificativa dele? Será que vão acreditar nele? Será que já vão chegar atacando? O que pode acontecer? Porque a minha única certeza é que se acontece uma coisa ruim comigo ou com ele, é que a sociedade vai simplesmente cagar pro fato. Vai dizer que a gente tinha algum envolvimento com o crime e fica por isso mesmo. Que é isso que acontece toda vez que um jovem negro morre. Existe essa questão de presunção de inocência
inocência quando a gente é acusado por um crime, né? Mas quando se trata de pessoas negras, de corpos negros, a presunção é de culpa. Parece que o preto sempre é culpado até que se prove o contrário. Isso mexe mais comigo porque é muito triste, sabe? Você seguir todas as regras, você ser uma pessoa boa, ser um cidadão realmente bom, que cumpre as suas obrigações e ainda assim viver com medo. Porque eu vivo com medo. Quando eu saio de casa, eu tô com medo. Se eu vejo um barulho de coisinha policial, eu tô com medo. E por mais que vocês achem que todo mundo que tá morrendo é bandido, não é exatamente assim que acontece. Tem muita gente inocente perdendo a vida, desde crianças até pessoas mais velhas. E a sociedade não faz nada, porque vocês naturalizaram a morte de pessoas negras. Então eu não consigo ter tranquilidade nos lugares que eu vou. Eu não posso ficar parado em qualquer lugar, porque eu fico pensando, vão achar que eu sou suspeito, se alguém me ver aqui vai achar que eu tô tentando fazer algo de errado, que eu tô planejando assaltar, que eu tô planejando matar ou fazer qualquer coisa de ruim. Nunca fico parado em um lugar sem necessidade. Eu vou pra shopping, eu entro nas lojas e vejo o que eu preciso comprar, compro, não fico dando muita volta, porque eu sei que sempre vai ter alguém ali pra estar me seguindo, pra estar me observando, porque óbvio, né? Eu não posso entrar na loja só pra olhar e pensar no que eu quero comprar. Não existe essa opção pra mim. Eles sempre vão atribuir a mim um perfil criminoso. Quando eu ia pra balada, então, eu até citei aqui no vídeo, eu ia pra baladinha dançar, me divertir, saía de lá às 6 da manhã, pegando um ônibus pra ir pra rodoviária, e da rodoviária eu vim pra casa, já voltando preocupado com esse trajeto, que, putz, eu tava fora de casa, olha esse horário, todo descabelado, que a gente volta da balada, horroroso, né? A gente vai lindo, quando a gente tá voltando, só Jesus na casa. Então, eu voltava já todo bagunçado, e depois numa noite de muita dança, bebedeira, etc, e pensando, meu Deus, se eu for abordado. Então, eu ia muito preocupada, essa minha volta pra casa era repleta de preocupação. E depois eu ficava refletindo, pô, cara, nem cigarro eu fumo, porque é algo que eu não sou torta cheia de cigarro. Então, nada que é lícito, gente, eu coloco na minha boca. Eu não coloco nem o lícito, que é o cigarro, quem dirá algo ilícito. Mas na baladinha que eu ia, a gente se dividia em duas pistas, a pop funk e a house. Na pista pop funk ficava mais as pocs, o pessoal mais galera, e na pista house ficava o pessoal mais musculoso, que gosta de música eletrônica, o pessoal que ficava sem camisa. E um fato que eu acabei descobrindo depois, que tá vendo, eu sou tão desligado desse mundinho que eu nem percebia isso antes, só depois que um amigo me contou é que eu fui notar. Na pista house, o pessoal usava alguns entorpecentes, tipo êxtase, etc. Tinha gente que ficava com óculos escuros, eu nem sabia o significado daquilo. Depois eu fui entender tudo. E na pista pop funk, a gente tava mais normalzinho mesmo, mais dançando. Podia ter um ou outro fazendo alguma coisa, mas não era tão comum. Diferente da pista house, que o pessoal, né, tava mais animado com esse tipo de diversão. E depois ficava refletindo, cara, eu tenho certeza que se pegassem esses caras bombadões, brancos, super padrões, ricos, que normalmente são pessoas que têm dinheiro e que têm altos cargos, e colocassem pra ser reconhecido por algum crime, perguntassem pra alguém, entre eles e esse garoto aqui, né, que no caso eu, quem é traficante, quem tem algum envolvimento com droga, eu tenho certeza que eu seria apontado, porque as pessoas ainda têm esse estigma de que o negro é criminoso, o negro é drogado, o negro é traficante, como se pessoas brancas não usassem, não traficassem, não tivessem envolvimento com crime, porque a nossa sociedade tem um pensamento muito racista. Então essas pessoas iam pra balada, faziam o que queriam, voltavam pra casa de Uber, sem muitas preocupações, sabiam que lá dentro não iam ser incomodados e que do lado de fora também não. Enquanto isso, eu ia e voltava muito preocupado em ser parado nesse percurso e não poder explicar o que eu tô fazendo fora de casa, altas horas da noite, ou tão cedo assim. Quem é que tá voltando 6 horas da manhã pra casa? Onde você tava? O que rolou? São preocupações que nós, que somos negros, temos, e é por isso que, sim, eu acho que essa leitura é válida. Eu dei minhas 3,5 estrelas pela narrativa, mas 3,5 estrelas tá longe de ser uma avaliação negativa pra mim, porque a avaliação negativa pra mim é de 2,5 pra baixo. 3 estrelas são livros que eu gostei, mas que eu senti falta de algo. Esse aqui ainda é 3,5. Então, assim, eu senti que a autora poderia ter aprofundado mais, mas os temas apresentados são muito importantes. Os conflitos do Just conversam muito com conflitos que eu tive. Então, foi uma experiência boa, foi uma experiência que eu consegui extrair algo e pensar sobre algo e fazer um vídeo aqui pra conversar com vocês. Sendo assim, gente, eu espero que vocês tenham entendido o recado. É um livro importante, sim. Eu espero que vocês reflitam sobre isso, sobre as coisas que eu falei aqui em vídeo e sobre as coisas que vocês leram ou vão ler
em Cartas para Marte. Porque, sério, vocês vivem numa bolha de privilégio e às vezes não percebem. Ou se percebem, ignoram. A minha vida, ela é totalmente diferente da vida de uma pessoa branca. Porque eu tenho preocupações que eu nem deveria ter, mas fico preocupado porque eu vivo numa sociedade extremamente racista que contribui para a minha baixa expectativa de vida. Então, por mais que eu cumpra todos os regramentos sociais, eu ainda temo, eu ainda fico inseguro de sair de casa, porque eu posso ser confundido com bandido, porque eu posso ser morto a qualquer momento, e as pessoas vão simplesmente justificar isso. Porque vocês que estão me assistindo sabem quem é Gossip John, sabem que eu sou um booktuber, sabem o que eu estudo, sabem com o que eu trabalho, mas lá fora eu sou só mais um. Eu sou só mais um preto e eu posso ser a próxima vítima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. XOXO. Gossip John.